E aí, povo de Cristo, aqui pastor Jackson Goulart e eu sou o líder regional dos Jovens e Teens AD aqui no campo de Sorocaba. Essa história linda que a gente está completando 10 anos e eu quero contar um pouquinho da nossa história, como que a gente chegou até aqui, porque o tema desse encontrão é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo começou em 97, quando começou o encontrão aqui na nossa região de Sorocaba. E o encontrão sempre foi essa ideia de fazer esse trabalho regional. E eu lembro ainda no andar de baixo, quando começou o encontrão, eu era músico, né, tocava. E a parte central da igreja ali, levantando de jovens para cantar. Só que com o tempo, o passar do tempo, foi perdendo essa força da regionalidade. Os anos 2000 ali, a gente teve uma queda. E o ápice dessa queda foi 2009, 2010, onde a gente tinha aqui cerca de 60 jovens cantando no coral regional. O pastor me chama para conversar e falar como é que a gente resolve essa situação. E eu disse para ele, a gente precisa fazer um trabalho de jovens que a gente nunca fez até hoje. E ali começa o nosso desafio de construir os Jovens AD. Chega no finalzinho de maio, o pastor num culto, sem me avisar, anuncia que eu vou ser o líder de jovens da igreja. Então a gente começa o primeiro encontrão 2011, encontrão chamado Vitória, nesse desafio de começar um trabalho de jovens e só tem um mês para fazer o primeiro encontrão. Montar o grupo de louvor foi um desafio porque eu tive uma responsabilidade. No início eu queria colocar, né, as pessoas que eu conhecia, as pessoas próximas, tal, mas daí eu recebia a ordem de que eu ia ter que colocar uma pessoa de cada congregação. Como é que tá sendo esse ensaio pessoal? Como é que o pessoal tá se desenvolvendo? Como é que tá esse time aí? Eu fico muito nervosa, né? Porque, assim, são pessoas totalmente distintas, cada um veio de lugar, ninguém é acostumado a cantar junto. E eu confesso que eu me surpreendi. Não, assim, o resultado é excelente. A gente conseguiu, num prazo muito curto, resolver a situação, ensaiar as músicas. Todo mundo tirou bonitinho, não teve erro de letra. E, graças a Deus, eu estou muito surpresa. Nunca tive um grupo tão animado como esse, meu Deus do céu. Nós visitávamos muitas congregações durante todo o ano que antecedia o encontrão. Claro que no primeiro não teve tanta essa facilidade, eu tive que buscar pessoas de congregação que eu já conhecia, que eu já tinha tido contato de alguma forma. Nos posteriores, eu tive que fazer uma turnê aí nas congregações e era muito legal, porque cada congregação que eu chegava, ninguém sabia que eu estava fazendo isso, mas eu estava meio que funcionando como uma olheira, né? Então a menina solava ali, o cara solava ali, cantava um louvor sozinho, eu já ficava de olho, já anotava o nome, já me preparava para no próximo encontrão, quem sabe, chamar essa pessoa. Mas claro que tinha todo um processo. Primeiro eu tinha que conversar com a minha coordenação, que no caso era o Jackson, a nossa coordenação, então a gente tinha que conversar com ele, ó, eu tenho tal nome, tal nome, tal nome, o que você acha dessas pessoas? Aí ele encaminhava, ó, agora tem que falar com o pastor desse jovem. Então era todo um processo que às vezes ninguém via isso, né? No dia que acontecia, na hora que estava o pessoal aqui cantando, ninguém imaginava que era todo um processo para que esse pessoal chegasse até ali. Começar o projeto Jovens AD foi uma expectativa de não apenas uma pessoa, mas um grupo de jovens que vivia naquele tempo. Hoje, o encontrão Jovens AD, como ele já nasceu com grande parte dessa expectativa dessa galera que queria que fosse dessa forma. Os cultos regionais que aconteciam no quarto sábado, a gente percebeu que, além dos jovens virem para a igreja sede, participar do culto regional, uma estratégia diferente que foi fazer com que os jovens da sede fossem até as congregações para quebrar determinados estigmas ou coisa desse tipo com os jovens daqui da igreja sede. Então, quando a gente chegava de surpresa numa congregação, era muito bacana, porque eu não avisava para os líderes que nós visitaríamos. Chegava, de repente, 35, 40 pessoas em congregações cada mês. Durante 6 meses foi assim, chegou a preparação para o encontrão, então foi uma consequência de um trabalho. Quando a gente começou a avisar que o ensaio para o encontrão começaria, o número foi maior do que a gente esperava. A gente partiu em 2009, 2010 de 60 jovens cantando, depois 2011 300 e a partir de 2013 a gente tem aqui sempre uma média de 1.000 jovens cantando. Nos últimos a gente nem contou mais, tenho certeza que tinha mais de 1.000 jovens cantando aqui em 2018, 2019. A gente chamou o Denão para fazer o primeiro time regional de músicos para o encontrão. Era para me formar 4 bandas, para poder irem se conhecendo e quebrar justamente isso. Para não ter aquele pensamento, fulano vai tocar com ciclano, não. Mesclei e passei a proposta. Éramos 4 bandas, cada uma música, né? Uma banda louvor e 3 bandas nos 3 hinos do coral. E aí, Daniel, o que você está fazendo aqui esse ano?
Passa pro pessoal ali. Na realidade, o Jackson me incumbiu de juntar uma galera das congregações e da sede para fazer um trabalho entre os músicos de tocarem para o encontrão. Então nós estamos aqui nesse trabalho. Eu estarei participando, tocando contrabaixo aqui para o grupo de louvor e estamos... Era ensaios de segunda, quarta, sexta, sábado de manhã, reuniões à noite, de madrugada. Deu muito trabalho, muita dor de cabeça, mas aos poucos você vai entendendo que o propósito de união, de tirar aquelas coisas que as pessoas tinham daqui da sede, valeu muito a pena. Hoje em dia, vamos falar de 2011, muitos músicos que eu não conhecia, acabou virando muitos amigos meus. Hoje em dia eles estão tocando aqui com a gente. O aprendizado, tanto para nós quanto para eles, foi a união. Não existe uma banda aqui da sede, uma banda lá da congregações. Somos músicos de uma igreja só. A gente foi valendo mesmo, a gente construiu a base do que se tornou o nosso encontrão. Eu lembro que numa reunião, a gente ali conversando, eu disse, a partir de hoje a gente não anuncia mais quem serão os convidados, se terá convidados e quem eles serão. O Leone tomou um susto, ele falou assim, mas Jackson, isso é tradição, contar quem tá vindo, né? As pessoas são atraídas por isso. Se a gente não anunciar, as pessoas não vão vir. E aí eu lembro que eu falei, cara, a gente está pensando a longo prazo. A gente quer criar bons cristãos, ou a gente quer criar pessoas que estão atrás de eventos, atrás de pregadores, atrás de cantores. Claro que Deus é o principal aqui, a presença dele, mas as pessoas principais são os jovens AD. A gente quer o contrário. Não que os jovens venham por causa de um cantor e um pregador. Eu quero que a igreja esteja cheia para vir aqui e prestigiar os jovens e adolescentes da nossa igreja. Mas a gente conseguiu, a partir dali, realmente regionalizar o trabalho dos jovens AD. E é no Encontrão 2011 que a gente canta Jericó. Cara, que felicidade poder trazer de novo a alegria para os jovens. O trabalho de jovens ser um ambiente alegre, ser um ambiente espiritual e ser um ambiente que o jovem tem o orgulho de fazer parte. O desafio em fazer com que pessoas que não eram cantores profissionais cantassem com jeito de coral, com voz grande, com impostação, com vibrato, foi uma experiência muito bacana porque a gente pegava cabeça de naipe, cantando a voz e chamando o pessoal. A gente passava naipe por naipe, né? Eu tinha uma estratégia de fazer as pessoas entenderem a voz que ela ia cantar, então cantava o hino inteiro, a voz que ela iria cantar e depois fazia o ensaio geral com as 3 vozes juntas. Para mim, o que mais me marcou em uma determinada região aqui do nosso campo, onde a cultura ali de trabalho é a lavoura, e fazer com que aquele grupo de jovens cantasse com voz dividida, com canto coral, isso para mim é uma das coisas que mais me marcam até hoje, depois de 10 anos. E nessa época a gente deu um nome para o trabalho de jovens, a gente ficou naquele dilema, que nome que a gente dá? Uma coisa a gente não queria mais era chamar mocidade, né? Porque mocidade lembra a escola de samba, e a gente não queria, né? Então a gente queria chamar jovens. Mas jovens, né, o quê? Que nome que a gente vai dar? E aí eu lembro que a gente começou a chamar Jovens AD. E a gente buscando o nome, mas falando Jovens AD. Aí uma hora eu cheguei e falei, gente, por que a gente não convenciona Jovens AD? Porque são os jovens da Assembleia de Deus. Nós passávamos por um momento em que não existia um sentimento de orgulho, né, dos jovens da Assembleia de Deus em pertencerem ao Ministério de Jovens. Nós optamos por usar o Sou Mais Jovens AD com a intenção de criar esse sentimento de orgulho. Olha, existem inúmeros grupos de jovens, mas eu sou mais os Jovens AD. Eu sou mais Jovens AD. E eu também sou mais Jovens AD. E a gente tem um pastor incrível, que sempre apoiou o trabalho dos jovens, dos adolescentes da igreja. Se você não sabe, o pastor Osmar, ele traz o culto de jovens para a cidade de São Paulo. Quando ele chega de Santa Catarina, ele começa a fazer ali no setor da Lapa o culto de jovens. E naquela época aquilo criou
tumulto. Diziam, mas como assim culto de jovens? Está dividindo a igreja esse negócio de culto de jovens. O pastor Osmar, ele começa o culto de jovens ali com essa ideia de valorizar, sabe, jovens, adolescentes da igreja, mostrando que a gente pode ter um culto com a linguagem dos jovens, onde os jovens participam, onde a gente tem um espaço para os jovens poder atuar, sabe, poder começar a pregar, a cantar, ter o seu espaço também dentro da igreja, porque jovem não é a igreja do futuro. O jovem é a igreja do presente. Aí eu tinha feito umas coisas lá, né, umas artes assim, só que cada arte tinha uma identidade. Até que chegou um momento que nós percebemos que necessitava de uma identidade visual que comunicasse com todas as congregações. O logotipo, ele foi mais uma ferramenta para criar essa identificação, para criar esse diálogo entre o jovem, né, e o ministério. A fonte, né, do AD, ela é muito pensada no público jovem, porque na época, o design, naquela época, ele era muito voltada para escrita, pichação, sabe, muro, o jovem gostava muito disso. E daí saiu o logo, e algo muito engraçado assim que aconteceu em relação a esse logo foi que eu fiz lá, né, daí tinha lá os jovens, AD, embaixo, Assembleia de Deus Sorocaba. Daí o Jackson chegou e falou assim, olha, é o seguinte, nós temos X congregações, eram lá, batia em 400, né, então você vai ter que fazer uma identificação para cada uma delas, você vai ter que colocar o nome de cada congregação em cada logo e enviar para cada congregação. Gente, acho que eu fiquei umas 2 semanas colocando o nome, mas todas as congregações tinham o seu logo personalizado. E aí a gente precisava fazer com que os jovens sentissem parte de uma família, de um grupo, as pessoas olhassem e se identificassem. E aí que nasce a camiseta Sou Mais Jovens AD. A necessidade de a gente ter um local para a gente ter esses produtos onde os jovens usassem e tivessem orgulho de usar. E aí que nasce a lojinha dos jovens AD, muitas camisetas, e aí foi uma atrás da outra. Surgiu uma galera, uma geração de jovens que tem orgulho de vestir a camisa dos jovens da Assembleia de Deus. Claro que gera um desafio muito grande, a gente no começo causou assim estranheza para muita gente, e aí a gente começou a atender, né, as demandas. Uma característica muito forte dos Jovens AD é que eu nunca quis imitar trabalhos de outras igrejas, né? Eu lembro que naquela época tinha vários trabalhos no Brasil aí incríveis, né? E aí as pessoas falavam assim, você precisa conhecer o fulano de tal, o pastor tal, o trabalho de jovens tal. E a minha resposta sempre foi a mesma. Preciso saber quais são as dificuldades da nossa galera para a gente dar uma resposta para a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente olha um modelo pronto, a gente quer colocar, implementar, mas não, a gente vai estar respondendo uma pergunta que a galera não está fazendo. Nesse meio tempo, a galera com muita dúvida, assim, né? Como, o que é isso? O que está acontecendo? O que é esse trabalho regional? Qual a intenção desse povo aí? A gente fez o FAQ respondendo a galera. Bom, essa é a pergunta típica de quem ainda não entendeu que nós somos uma igreja só, né? Exatamente. Como somos uma igreja só, aqui é a sua igreja, a congregação é a extensão da sua igreja. Tenho certeza que muitos dos jovens que estão nos assistindo se batizaram no tanque batismal da D-Sede. Então você... Então o pessoal acha que é atual aí a caixinha do Instagram e a gente já começou isso lá atrás com o FAQ. E aí no ano de 2014 a gente tem a grande ideia de fazer o Jovens AD News. Qual é o seu nome? Thaisa. Thaís, você participou de algum encontrão? Sim, de todos. O que você achou desses encontrões? Achei uma benção, muito legal, muito jovens, muito divertido. O que você espera desse encontrão de 2013? Mais almas para Jesus, que seja uma benção e tenha muitos mais jovens. E essa euforia toda dos ensaios, essas correrias, o que você está achando de tudo isso? Muito bom, que deixa a gente mais animado, mais empolgado e tá chegando. E aí a gente viaja para todas as congregações ali no encontrão e ali tem entrevistas, ali a gente grava um ensaio de como era a realidade dos ensaios, das viagens e como é que funcionava o encontrão na prática, sabe? Porque muita gente vê acontecendo aqui naquela semana de encontrão, mas não imagina que o encontrão começa
muitos meses antes de ele acontecer aqui na sede. As viagens, eu acho que elas faziam parte do processo da gente chegar lá e conseguir se conectar com eles, porque nas viagens a gente se conectava muito. Então, muitas coisas aconteciam nas viagens que ficaram marcadas na memória da gente, assim, e faziam com que a gente chegasse lá mais solto, mais livre, e isso acho que transparecia porque acabava ajudando para que a gente conseguisse também fazer. A gente tinha uma rotina, né, de ensaios muito intensa, era vários ensaios, às vezes 2, às vezes 3 no final de semana, mas mesmo assim era tudo com muita disposição, com muita vontade. A gente tinha as dificuldades, o cansaço transparecia às vezes. A gente ia numa van meio às vezes abarrotado ali, o cansaço físico vinha, mas assim, mentalmente era um período que a gente chegava, a gente sabia, aí, vamos começar as viagens de novo, né? Sim, só que ao mesmo tempo era, opa, as viagens de novo. Então, aproximadamente 20 ensaios, então assim, era uma coisa bem desgastante, mas a gente gostava muito. Então, aí tem a parte de vida pessoal, trabalho, família, estudo. Era bem complicado porque correria do trabalho, acordar cedo, trabalhar, aí final de semana ter que correr para outra cidade, de outra cidade, às vezes no outro dia já ir para outra cidade, era muito desgastante. É muito doido isso, porque é literalmente o amor em fazer as coisas, né, para Deus. Porque mesmo às vezes cansado, tipo, não vou aguentar, mas era tão forte a presença de Deus dentro da van e tudo mais, tudo que acontecia, os detalhes e tudo mais, que era Deus que dava essa força pra gente e a gente ia ali com muita alegria em fazer isso. Ei, Jackson, é um novo tempo para esta casa. Essa vida pertence a ti. E eu lembro que eu trabalhava em Ibiúna, a van tinha que passar a me pegar ali na rodoviária pra gente ir direto pras viagens. Algumas viagens eu tava corrigindo prova dos meus alunos, né? Mas uma experiência muito forte que eu me lembro do pastor Joel Kiel, entregando uma profecia pro Leone, e a gente estava num ensaio lá em Guarapuava, mas no momento do final ali, no momento de oração, a gente fez uma roda, né, que a gente sempre faz, mas Deus tomou a gente de uma forma tão grande. Naquele momento, o pastor Joel que estava orando por nós, eu lembro que um mover caiu muito forte sobre as nossas vidas ali. Então essa é uma experiência que eu gosto muito, que eu sempre me lembro. O momento que a gente viveu ali juntos, né, era apenas um ensaio, não era um encontrão ainda, mas ali já era uma resposta de Deus, de que o que viria ainda seria muito grande. O encontrão, a gente teve 4 regentes nesses 10 anos de encontrão, cada um com as suas histórias, cada um com seus desafios, né? Começou com o Leone dando esse formato do encontrão, do coral regional, e depois vem a Jéssica Vendramello, sabe, assumindo aí um desafio gigantesco. Quando surgiu o convite para estar regendo o Encontrão 2014, para mim foi um desafio muito grande. Onde eu tive que vencer os medos, a insegurança, a timidez. E eu lembro que nas reuniões da coordenação, eles me ajudaram muito. Sempre palavras positivas, não, você vai conseguir. Graças a Deus deu tudo certo, os ensaios. Quando chegou o grande dia de estar ali regendo, ver aquela multidão de jovens cantando "Eu sou filho de Deus, meu novo lar", foi difícil conter a emoção. E depois teve a Thalita, e a Thalita, ela fez 2 anos, e eu lembro que no segundo ano teve uma situação bastante inusitada. A gente começou os preparativos, escolhemos tudo, fizemos a agenda de viagens. A Thalita tem um problema de saúde seríssimo e a gente teve esse desafio de ir agora. Como é que vai ser? Umas 2 semanas antes de começar as viagens, eu comecei a ficar muito mal de saúde. Já urinava sangue, muita dor para ir no banheiro, vomitava, sabe? Teve um dia que eu não estava aguentando, fui ao médico. O primeiro médico já falou, cirurgia nessa menina, já. Era um cálculo renal, né? A cirurgia foi 1 semana antes de começar as viagens do encontrão. Eu fiquei, meu Deus, e agora? Ajuda eu, pai.
ajuda eu. Eu tava na cama em casa e fiquei muito chateado, porque o primeiro ensaio de 2016 não estava presente, mas eu fiquei lá orando por eles e falando, Senhor, eu creio que no próximo ensaio eu vou estar melhor e eu vou. E assim aconteceu. No próximo ensaio, mesmo com o catéter, mesmo com as limitações, tomando remédio, antibióticos, enfim. Eu não estava 100%, fisicamente eu não estava bem, né? A alma e o espírito, sabe que nasceu para isso. Eu sei que eu nasci para isso. Eu falei, não, a gente vai sim, eu vou, pode deixar que vai ser como combinado. Quando chegou uma semana antes do encontrão, eu tive que passar por um procedimento para retirada do catéter. Faltei mais um ensaio, que foi o último ensaio geral. Eu não pude vir também, quem teve aí foi o Alan. Na próxima semana, que era o encontrão, eu estava bem, estava melhor, mais animada, fisicamente, revigorada. Tenho a plena convicção que foi o Senhor que cuidou de mim em cada um desses dias. Poderia até ter pego uma infecção, porque eu ia em tudo quanto é banheiro, tinha que ir, né? Toda hora, parava a viagem, ó, Thalita precisa... Então, era uma coisa que eu precisava fazer e poderia ter se agravado, mas Deus cuidou. E quando aconteceu isso, eu lembrei muito do versículo que diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Então, mesmo com dificuldade, mesmo doente, eu quis continuar porque eu sei que o Senhor me honra. O Senhor ia me honrar. Eu lembro ela com muita dor, com muita dificuldade, sabe? Eu lembro ela falando para mim que ela tinha assumido o compromisso e ela ia cumprir com o compromisso que ela tinha dado. Nessa jornada aí o Lucas, que também, cara, foi um desafio para ele fazer o encontrão, mas também foi incrível o ano que o Lucas esteve aqui, que foi no encontrão Nós Somos de Cristo. Foi lindo demais. Para mim, como a minha primeira vez regendo um coral tão grande daquele, foi algo surreal. E ver a presença de Deus nitidamente ali, tocando cada vida, tocando não só a vida do pessoal que estava aqui no coral, mas as pessoas que estavam na nave da igreja, foi lindo demais. Quando eu fui falar com ele, quem que a gente vai chamar, com quem que a gente vai fazer, ele falou, ninguém, vai ser você. E eu fiquei com muito medo. Eu falei com ele algumas vezes, você tem certeza? Eu sozinha, será que vai dar certo? Foi muito forte pra mim, viver cada dia ali ensaiando e tentando imaginar como que a igreja ia reagir àquilo, como que a igreja ia sentir isso. Aquela decisão do pastor Jackson tinha vindo de Deus, eu confio muito. E nós viemos novamente com músicas diferentes desse tempo. E foi muito impactante ver tantos jovens realmente não me vendo, sem uma dependência, sem olharem para mim, mas realmente se conectarem com o Pai. E é muito interessante que a igreja mesmo acaba dividindo vozes e fazendo seu próprio louvor. E eu acho que isso é muito genuíno, você entregar a sua própria adoração, da sua forma, da sua maneira. Isso é se entregar mesmo, né? Entregar a si mesmo. Esse também foi um desafio muito grande, mas eu aceitei. A banda contribuiu muito para tudo isso, né? A gente também reduziu a quantidade de músicos. Então nós tínhamos ali um time só com teclado, baixo, guitarra e bateria. E eles também conseguiram entender o que Deus queria, entender que precisava-se de uma conexão com a igreja e não apenas de um arranjo legal. Cara, eu lembro de 2 vídeos de abertura, tipo esse aqui, né, que roda aqui antes da galera cantar. E um foi o vídeo do Encontrão de 2012, o Encontrão Triunfo. Aí a gente teve a ideia, cara, por que a gente não faz um vídeo de abertura do Encontrão Triunfo com, sabe, entrevistas da galera na rua dizendo o que elas acham que era triunfo e mostrar através da Bíblia o que seria o triunfo para um cristão. O que é triunfo? O que é triunfar para você? Eu acredito que seja vencer, né? Ganhar uma disputa. Eu não faço a mínima ideia. Sei lá, subir na vida? Pra mim triunfar, não sei, uma marca de bolacha. E você? Sabe o que é triunfar? Mais do que um grande êxito,
mais do que uma grande conquista. Triunfar é realizar o grande projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida. O projeto da sua salvação, da minha salvação. E você, já está pronto para triunfar? E também teve 2017 o vídeo do Encontrão Nós Somos de Cristo. E a ideia ali seria mostrar um pouquinho para as pessoas da igreja como que as pessoas da rua estão nos olhando, estão nos observando, sabe? A gente queria causar um impacto mesmo. Cara, como que será que o mundo está vendo a mim quando, sabe, os meus amigos da escola, os meus vizinhos olham para nós como igreja? E aí foi trazer essa reflexão, né? Será que como igreja a gente não tem alguma coisa para melhorar? A igreja é cada um aquele que pratica a palavra de Deus, né? Tem aquele que é o cristão verdadeiro e tem aquele que não é. Varia muito, né? Não pode julgar a maioria pela minoria. Você não precisa ir na igreja para mostrar que você tem sua fé, entendeu? Para mim é isso. Jesus para mim é um revolucionário. Se ele convivesse com nós nos tempos atuais, ele seria um socialista. O Encontrão, com o passar do tempo, ele foi ganhando, sabe, outras coisas. E nos últimos encontrões a gente incluiu a EBJ, que é a Escola Bíblica Jovem, porque o Encontrão, sabe, 2 diazinhos passa muito rápido, né? Quando você vê, já acabou. A gente precisa aumentar esse encontrão aqui. Como que a gente resolve? E aí a gente quis trazer mais palavra, mais conteúdo, um conteúdo que pudesse transformar a vida das pessoas. E uma das EBJs mais marcantes que a gente teve foi no ano de 2018, Encontrão Empoderados, que a gente falou muito sobre Espírito Santo. E aí na EBJ a gente usou o tema Somos Pentecostais, contando um pouquinho da nossa doutrina, da nossa história, de quem somos como povo assembleiano e trazendo ainda mais esse orgulho ao jovem AD de saber quem somos, o que acreditamos, para onde estamos indo. Essa é uma pequena parte da história de 10 anos dos Jovens AD, de 2011 até 2021. Esse é um pedaço que a gente está pegando aqui e contando um pouquinho para vocês. A gente estava separando os vídeos para entrar nesse doc aqui, é cada coisa que a gente vai relembrando. Isso porque a gente só fez o recorte com o Encontrão e a gente nem falou de cada encontrão individualmente, porque se a gente fosse contar essa história mesmo completa, ficaria gigante. Isso porque a gente nem tá falando aqui de outros eventos que fazem uma outra montanha de história que a gente já fez, como Louvorzão de Verão, Papo Reto, Conexão Jovem, acampamento. Cara, que foram nossos acampamentos. A gente, alguns anos, fez pré-encontrão, reuniões aqui de alinhamento com liderança, fora toda a história dos teens AD, dos nossos adolescentes, com os encontros de adolescentes. Cara, com certeza eu tô esquecendo aqui de um monte de evento que a gente já fez, que foi incrível. Cara, a gente já fez até rapel evangelístico. Então, esse é só um recorte pequeno. Imagine, cara, se a gente fosse... Quem sabe, um dia a gente não conta a história de cada um desses eventos. Mas só para deixar a galera aí com água na boca, Roninho, vai aí, coloca imagens desses eventos aí. E aí veio a pandemia, e a pandemia foi um desafio assim de entender primeiro quais eram as respostas do céu para nós para aquele tempo que a gente tinha que aprender. Hoje a gente fala com muita tranquilidade tudo que nós vivemos, mas havia uma incerteza, uma insegurança tão grande no nosso coração na pandemia. Passamos por isso. E a gente tinha a ideia de fazer um encontrão esse ano, a gente pensou esse encontrão no começo do ano, sentamos com o pastor Jackson, projetamos esse encontrão e aí veio março, a coisa piorando, os números de mortes, as igrejas fechadas, mas Deus sempre queimando no nosso coração, a temática Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, a gente sabia que talvez nem chegaria até o final do ano, mas a gente estava feliz, grato, sabe? E aí agora... 2 meses, cara, vamos fazer um encontrão. O nosso pastor autorizou e a gente vai pra cima. Então é um desafio. Eu nem sei se a igreja vai estar cheia, vazia, na hora de passar aqui. No sábado, no domingo, eu não sei como é que tá aí hoje. Mas a gente ficou com o coração muito grato, porque assim, fomos muito ajudados. Tem uns líderes assim que, cara, foram colocando o ombro de baixo e eu com medo daquele desespero. Falar, cara, como que a gente vai juntar a galera sem ensaio, sem ir lá? Teve tanto ombro, tanto líder, tanta pessoa trabalhando para esse encontrão acontecer, que eu tenho certeza que tá fervendo aí, tá fervendo. Deus é muito bom, então tô com o coração extremamente grato, porque de fato, cara, até aqui nos ajudou o Senhor.
Se a gente fosse agradecer individualmente a cada pessoa que faz parte da história dos 10 anos dos Jovens AD, cara, a gente ficaria aqui, sabe, os créditos não parariam de subir. Mas a gente precisa lembrar de algumas pessoas e algumas coisas muito importantes. Primeiro, Deus, que sem Ele a gente não chegaria aqui, e Ele é o grande motivo de estarmos aqui e fazermos o que fazemos. Ao nosso pastor, grande incentivador do trabalho de jovens, eu lembro o dia que ele me chamou, logo em seguida, assim, que ele me colocou de surpresa ali no trabalho de jovens, e eu cheguei para ele e falei: pastor, só tem certeza do que o senhor está fazendo? E aí ele falou: mas por que, meu filho? Eu falei: porque eu acho que eu vou dar mais problema do que solução para o senhor, porque eu olho muito para frente, né? E, aliás, eu sou que nem o meu pastor, né? Pastor que olha muito para frente, que está sempre planejando o futuro, está sempre vendo para onde a igreja está indo. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: mas é de gente assim que eu preciso, meu filho. E então, maior apoio do que esse, a gente não poderia ter. O apoio do nosso pastor, da diretoria da igreja, do ministério, os pastores que sempre apoiam o trabalho do Encontrão e dos Jovens AD. Agradecer aos líderes, aos regentes, cara, que eles fazem a parte lá na ponta da lança, são fundamentais nessa história. E agradecer aos pais, sempre apoiam, sempre trazem, sempre estão incentivando os jovens, são parte importante disso, mas principalmente jovens e adolescentes da nossa igreja, jovens e teens AD. A gente tem muito a agradecer a vocês nessa história que a gente está construindo juntos. A gente também é mais Jovens AD. A gente tem orgulho de fazer parte dessa história, fazer parte dessa igreja, de ser jovem da Assembleia de Deus aqui no campo de Sorocaba. Mas acima disso, cara, é importante. Mas acima disso, nós somos de alguém que nos comprou naquela cruz. Não esqueça nunca que nós somos de Cristo.